guys! Aqui estamos nós para mais uma aula de gramática. Hoje a aula é sobre adverbs of frequency. O que são adverbs of frequency? São os advérbios de frequência. O que são advérbios de frequência? São aquelas palavrinhas que a gente usa para mostrar quantas vezes durante um certo tempo você faz alguma coisa. Eles mostram se você sempre faz alguma coisa, se você normalmente faz alguma coisa. E é basicamente isso. São as palavrinhas que você vai usar para mostrar que você sempre faz tal coisa, se você nunca faz tal coisa, se você às vezes faz alguma coisa. E aqui a gente tem eles em uma, como eu posso dizer, numa escala, digamos assim, do quanto, de sempre até nunca. Então, eu recomendo que vocês copiem essa parte, porque vocês vão precisar para resolver os exercícios que tem depois. Então, sempre é always. 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 Certo? Sempre. Always. Usually é tipo normalmente. Normalmente, quase sempre. Se você falar que quase todo dia você faz tal coisa, você usually. Usually. Você usually faz tal coisa. Generally. Essas palavrinhas elas são um pouquinho ruins de pronunciar, caso você tenha notado. Assim, ela trava um pouco na língua. Mas faz parte. E essa é uma palavra que não se usa tanto, tá? Generally é tipo geralmente. Often. Or often. Se estiver falando com inglês britânico, mas ninguém fala com inglês britânico aqui, então often ele é normalmente, é mais que às vezes, tipo, tem uma certa frequência, assim, é tipo quase bastante, mas não muito. Ele não tem uma palavra bem certinha para traduzir. Aqui temos o nosso às vezes, sometimes, às vezes. Occasionally. É ocasionalmente. Ocasionalmente. Que é tipo, é menos que às vezes, mas é com uma certa frequência ainda. Ocasionalmente, assim, uma vez por mês, uma vez na semana. Ocasionalmente eu faço tal coisa. Rarely. É bastante R nessa. Rarely. Significa raramente. Rarely. Aqui temos almost never. Almost é quase. Almost. Quase. Never é nunca. Quase nunca. E temos, por fim, o nosso nunca. Nunca faço tal coisa? Never. E aqui, como você coloca ele na frase? Normalmente em frases afirmativas ou negativas, o advérbio é usado entre o sujeito e o verbo principal. Então, she always wears pants. Ela sempre usa calças. We are often together. Nós estamos quase sempre juntos. Então, we are often together. Nós estamos quase sempre juntos. They don't usually go home so early. Eles normalmente não vão para casa. Eles não normalmente vão para casa cedo. Aqui, I am constantly busy. Busy significa ocupado. Então, eu estou constantemente ocupada. E a nossa formulazinha é sujeito em frases positivas, negativas, não perguntas, pergunta é diferente. Temos o sujeito, o verbo auxiliar, se tiver um verbo auxiliar, ele está ali junto com o sujeito. Então, we are, por exemplo, o we are aqui é o sujeito e o verbo auxiliar. Ou aqui, they don't, o they é o sujeito, o don't é o do not, é o verbo auxiliar e o não. E daí temos o advérbio, usually, often, always, rarely, never. Daí temos o verbo ou só o complemento. Porque, às vezes,
Não, pera, aqui. Esse we are, o are aqui não é um verbo auxiliar, ele é o verbo principal. Mas aqui, como eu disse, o advérbio, ele pode brincar, entendeu? Você pode falar, eu sempre uso calça. Eu uso calças sempre. Eu uso sempre calças. Você pode colocar ele quase por qualquer parte da frase. Mas aqui é o jeito mais comum. Que você vai ver normalmente. E se você colocar assim, não vai ter erro. E aqui temos 5 perguntas, certo? How often do you sing? Do you eat out often? How does she come? No. Does she come here often? Have you always lived in Brazil? And he usually knows the answer.